Olá, pessoal. Hoje a gente vai resolver a atividade 4 do roteiro 4, tá? Lá do início do segundo bimestre, finalzinho do primeiro. O que é a elipse, né? É uma cônica onde eu tenho uma propriedade fundamental, onde vai relacionar a distância de um ponto P na elipse até o foco 1, mais a distância do mesmo ponto P até o foco 2 é igual a uma constante, e essa constante é o dobro do A. Então, eu coloquei aqui uma representação de uma elipse qualquer. Essa elipse, ela tem aqui o eixo maior sobre o eixo X e o eixo menor sobre o eixo Y, tá? Nesse caso aqui, a equação reduzida da elipse, ela vai ter esse formato. X menos o x0 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. x0 e y0 são as coordenadas do meu centro, tá? Então, o centro tem coordenadas x0 e y0. A e B, a gente vai ver que tem relação com o eixo maior e o eixo menor, porque sempre o A maior que o B, tá? Então, o A, ele vai estar relacionado aqui a essa distância, que também está representada aqui. E o B seria essa metade aqui do meu eixo menor. Então, a gente vai ver depois que o eixo maior é o dobro do A e o eixo menor é o dobro do B. Tá? A gente vai estar usando isso para identificar os elementos dessa elipse, tá? Falando um pouquinho aí da questão dessa constante 2A, o que significa isso? Então, se eu pegar um ponto P, por exemplo, aqui, ó, sobre o B1, eu sei que a distância de P ao F1 vai ser A, que é igual. Eu tenho uma simetria aqui em relação ao eixo B1, B2. Então, de P a F1, vale A, de P a FA, F2, aqui é o foco 2 também mede A, 1A mais 1A, 2A. Isso vai acontecer para qualquer lugar que eu pegar o ponto P. Tá? Se eu tivesse pegado meu ponto P aqui no A1, distância de P ao F1 é esse pedacinho. Distância de P ao F2 é essa parte. Mas perceba que esse pedacinho eu estou considerando ele duas vezes. Então, eu posso pensar que uma vez seria essa parte aqui. Então, eu vou ter que a distância de 2A novamente. Então, isso acontece para todos os pontos da minha elipse, tá? Então, lá na atividade 4, vai resolver no exercício que eu vou explicando mais algumas coisas. Eu tenho essa equação geral, tá? Ele quer que a gente determine o centro, o eixo maior, o eixo menor, a distância focal, os focos e a excentricidade, tá? A excentricidade vai nos dizer quão achatada está essa elipse, vamos dizer assim. Então, eu tenho, nessa equação da circunferência, nessa equação da elipse, perdão, a gente vai ter que x menos 2 ao quadrado dividido por 25, mais y menos 3 ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Então, eu já sei que o meu A é sempre maior que o meu B, no caso da elipse, tá? Então, aqui eu tenho o número 25 e aqui eu tenho o número 9. Então, meu A vai ser o 25. Só que se a gente pensar e comparar com essa equação aqui geral, meu A ao quadrado é igual a 25. Então, na verdade, o meu A vai ser igual a 5, pensando no tamanho, tá? Pra gente pensar nessa distância aqui. Meu B ao quadrado é o 9. Então, B é a raiz quadrada de 9, que é 3. Ou 3 vezes 3 dá 9. Então, vou pensar nessa distância aqui de 3 unidades. No item A, ele quer o centro, C, né? Então, o que a gente percebe aqui nessa forma? Que eu tenho x menos o x do centro. Ah, mas ele tá x menos 2. Então, eu vou ter que considerar que no lugar do x do centro aqui, eu teria o 2 positivo, que daí x menos 2, vou ficar na fórmula que eu tenho lá.
Então, na verdade, o meu centro vai ter coordenada 2 positivo. E aqui no lugar do y também tem que ser o 3 positivo. E daí, y menos 3 fica igual eu tenho aqui. Então, a gente pode observar que é só uma troca de sinal, né? Porque x menos, esse menos da fórmula vai fazer trocar o sinal. Então, quer dizer que o meu centro dessa minha elipse, ele não tá aqui no 0, 0 igual tá nessa imagem, tá? Nessa daqui, o centro tá no 0, 0, tá na origem. Aqui eu tenho um centro que ele tá deslocado, ele tá no ponto 2, 3. Para achar o eixo maior, a gente já sabe que é o dobro do A. O A, a gente já determinou aqui em cima, que é 5. Então, o dobro de A, 2 vezes 5, 10. Quer dizer que essa distância que eu tenho aqui, ó, de A1 até A2, é medir 10 unidades de comprimento. Para o eixo menor é o dobro do B, então 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, isso significa que de B1 até B2, que é o eixo menor, eu vou ter um tamanho de 6 unidades de comprimento. A distância focal, o que a gente vai perceber? Que se eu olhar o meu desenho aqui, é como se eu tivesse um teorema de um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para achar o valor de C, tá? Ou, como está explicado, lá na apostila tem uma fórmula também que eu determino esse valor de C. Mas eu posso vir aqui e aplicar o teorema de Pitágoras para mim não ter que me preocupar com ou mais uma fórmula para decorar, tá? Então, eu tenho um triângulo, que é retângulo. Esse lado aqui é o valor de B, que a gente já sabe que é 3. Aqui embaixo é o valor de C. Tá, então, vou deixar aqui. Então, aqui é o B, que é o 3 que a gente já achou. Aqui é o A, que é 5. E aqui é o C que a gente está procurando. Então, o que a gente sabe lá do teorema de Pitágoras? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, então, vai ficar 5 ao quadrado, mas nós já também calculamos ali em cima que o A ao quadrado, a gente olhar ali na própria fórmula, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 vai dar 25, é igual a 3 ao quadrado, então 9, mais C ao quadrado. Agora eu venho aqui. Tá somando 9, e eu tenho que isolar o C ao quadrado, então tira 9 de ambos os lados. Então, 25 tirou 9, eu vou ter 16. Então, 16 é igual a C ao quadrado. Então, o meu C, que número ao quadrado dá 16? 4. 4 vezes 4 é 16. Né? Lógico que pode ser o 4 positivo ou o 4 negativo, tá? Ali em cima também podia ser o 5 positivo ou 5 negativo, 3 positivo e 3 negativo. Só que, por enquanto, eu vou pensar aqui só no positivo, porque eu pensando numa distância, né? Um tamanho, um comprimento. Então, por isso que eu considero C igual a 4. Então, 2 vezes 4, 8. Então, quer dizer que aqui no meu desenho, a distância do foco 1 até o foco 2 vai ter que ter um tamanho de 8 unidades. Certo? Para achar o foco 1 e 2, eu já sei que a minha elipse, ela está alongada aqui em relação ao eixo horizontal, tá? Por que eu sei disso? Porque o maior valor, que é o 25, ele está sobre o x, o termo x aqui, né? Se ele estivesse aqui embaixo do termo y, por exemplo, meu desenho estaria ao contrário. Ele estaria assim daí, o eixo x e o eixo y, certo? Então, como eu sei já que ele está paralela aqui ao eixo horizontal, para o foco 1, eu vou pensar x0 mais c, y0. Então, eu vou substituir aqui na minha fórmula. Então, foco 1, quem é o meu x0? Qual a coordenada lá do centro? Então, x0 a gente tinha 2 e o y0 igual a 3. Então, eu vou pensar que o foco 1 é 2
mais 4, que é o meu valor de C. E a coordenada do y0, que é 3, tá? Então, meu foco 1 vai ter coordenada 6, 3. Mesma coisa para o foco 2, só que em vez de somar, eu vou subtrair C, o valor de C. Então, o foco 2 vai ser 2 tira 4 para x. E o y permanece o 3. Eles estão na mesma linha horizontal. Por isso que eles vão ter o mesmo valor do y aqui. Então, o foco 2 vai ser 2 para tirar 4, falta. Então, falta 2, 3. Então, essa é a minha coordenada do foco 2. Então, na hora de fazer o gráfico, acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro aí. Aí, depois, ele pede também, lá na atividade 4, para a gente determinar o valor da excentricidade. Então, essa excentricidade vai ser o valor de C, que a gente já determinou, que é 4, dividido pelo valor de A, que é 5. Então, 4 dividido por 5, 0,8, tá? O que a gente vai perceber aqui, tá? Quanto maior o valor de C, mais próximo esse resultado vai estar de 1. A minha elipse ela vai estar mais redondinha, vamos dizer assim. Quanto menor esse resultado C, mais próximo esse resultado vai estar de 0. E aí, mais achatada vai estar a minha elipse, tá? Então, ela está mais próxima de uma reta. Então, aqui 0,8 é próximo de 1, então ela vai estar mais redonda, vamos dizer assim, tá? Agora, para fazer o gráfico, a gente vai juntar todas essas informações, certo? Começando ali pelo centro. Então, a gente já sabe que o centro é 2, 3. Então, vou vir aqui no meu gráfico para marcar esse valor aí do centro, certo? Deixa eu tentar deixar de um jeito que vocês consigam enxergar. Tá? Então, aqui eu tenho o meu plano cartesiano, certo? E aqui eu vou usar essa informação agora, que o centro tem coordenada 2 para x e 3 para y. Então, vou vir aqui e vou marcar um ponto, 2 para x, 3 para y, essa é a minha coordenada do centro. O eixo maior seria essa distância de A1 até A2. Como o nosso valor A é 5, quer dizer que eu vou ter 5 unidades à direita e 5 unidades para a esquerda do centro. Então, eu vou contar ali 5 unidades, 5 quadradinhos. Então, eu vou vir aqui, ó, em relação ao eixo X, porque eu sei que o eixo maior está paralelo ao eixo X. Então, o X tem coordenada 2. Como o valor do A é 5, eu vou somar 5 para a direita e 5 para a esquerda. Posso vir aqui contando quantos quadradinhos, vamos dizer assim, ou pensar, 2 mais 5 vai dar 7, então, meu A ele vai estar aqui na direção do 7. Esse vai ser o meu A2. Mas se eu contar, ó, tem 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa antes, então, eu vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5, ele vai estar aqui, ó, na direção do menos 3. Por que na direção do menos 3? Porque se eu pegar 2 e tirar 5, dá menos 3. Igual a gente fez ali, ó. 2 mais 5 deu 7. Então, meu x na direção do 7 e aqui na direção do menos 3. E na mesma reta aqui do ponto C. Então, meu A1 tá aqui. Então, eu sei que a minha elipse vai passar por esses dois pontos. Agora, eu quero determinar o B1 e o B2, tá? Que é em relação ao eixo menor. O que a gente sabe do valor de B? Que equivale a 3. Então, quer dizer que eu tenho a distância 3 para cima e 3 para baixo aqui em relação ao centro, tá? Então, o meu centro tá aqui, o B vale 3, então, vou somar 3. Então, posso contar 3 quadradinhos, 1, 2, 3. Ou fazer 3 mais 3, 6, ele vai ficar na direção do 6. B1.
Mesma coisa aqui embaixo. Meu centro tá aqui, eu tenho distância de 3 unidades, então vou contar 1, 2, 3, ou 3 tirou 3, 0, ele vai ficar aqui na reta do 0. Então, meu B2 tá aqui. Então, já sei que a minha elipse, ela tem que passar por esses 4 pontos, tá? Pelo A1, pelo A2, pelo B1 e pelo B2. Lógico que aqui eu não vou conseguir fazer com perfeição, tá? Quero marcar também os focos. Então, por que a gente fez essa conta aqui de somar 4 e tirar 4? Porque a distância focal é o dobro do C. Quer dizer que eu vou ter 4 unidades para a direita e 4 para a esquerda. Então, eu vou vir aqui e marcar o meu foco 1 e o foco 2, tá? O meu foco 1, eu somei 4, então, ó, daqui em relação à horizontal. 1, 2, 3, 4. Foco 1. 4 para a esquerda, então, 1, 2, 3, 4. Esse é o meu foco 2, certo? Agora, eu fiz um esquema aqui para tentar mostrar para vocês essa propriedade, tá? Da distância dos pontos. Então, eu coloquei um barbante aqui, tá? Esse barbante, se a gente perceber aqui, ó, a distância do B1 até o F2, ele é igual à distância do B1 até o F1, tá? Que seria o foco. Ou tá aproximadamente igual ali, que eu não consegui... Não sei se eu consegui fazer com precisão. Então, eu tenho a extremidade do barbante nos dois focos, no foco 1 e no foco 2. Vou esticar aqui o meu barbante, tá? De modo a não perder ali os pontos. E vou tentar desenhar a minha elipse. Girando aqui, tá? Lógico que não vai ficar perfeito, mas a ideia da elipse seria essa. Eu fazendo esse giro, tá? Que eu colei a fita por cima. Então, consigo, ó, vou deslizando aqui. E o que eu percebo quando eu tô fazendo isso? Opa, escapou. Que o tamanho do meu barbante, ele não muda, né? Ele é o mesmo, tá? Ele é constante. Lógico que dá uma escapadinha e tal, mas se eu for fazer com o instrumento, aqui tá tudo improvisado. Eu consigo fazer o desenho da elipse, tá? Então, vou pegar um ponto aqui. Ah, eu sei que o meu barbante passou aqui. Então, essa distância do ponto P ao foco 1, mais a distância do P até o foco 2, que seria essa outra parte do barbante, é igual a uma constante, que é o dobro do A. Tá? Se eu esticar esse barbante aqui, o que a gente vai perceber? Que esse pedacinho aqui, ó, ele tá sobreposto. Eu tô considerando ele duas vezes. Que seria essa partezinha aqui para completar o meu dobro do A, tá? Então, a característica da elipse seria essa. A gente consegue fazer essa demonstração. E o meu gráfico, ele tá desenhado. Deixa eu tirar aqui. Passou por cima ali de hoje. Tá? Então, esse seria o meu desenho da elipse. Lógico, no GeoGebra a gente consegue fazer isso, demonstrar de uma maneira até melhor, tá? O meu não ficou perfeitinho. Não tirei aqui, ó. Se a gente esticar o barbante, do A1 até o A2 seria o tamanho do meu barbante. Por isso, o dobro do valor do A, certo? Então, a elipse era isso. Estava pedindo para a atividade determinar os elementos, construir o gráfico. A hipérbole, tá? Uma das cônicas. A gente fez algumas atividades lá no roteiro 5, também no comecinho do segundo bimestre. E eu vou resolver aqui a atividade 1, tá? Característica principal da hipérbole. Distância de um ponto P na hipérbole até o foco 1, menos a distância de um ponto P até o foco 2 é igual a uma constante. E essa constante é o dobro do A. Então, se eu pegar um ponto P
qualquer aqui na hipérbole, a distância desse ponto P até o foco 1. Então, se eu vim aqui medir essa distância, depois eu medi a distância de P até o foco 2 e subtrair esses dois resultados, vai dar o dobro do A, que é a distância aqui do A1 até o A2. Eu vou ter esse tamanho aqui exato. Minha régua é um pouco grande, mas se a gente pegar aqui, ó, deixa eu tentar medir com vocês. Então, se eu vim aqui, medir, ó, do P ao foco 1, tá dando 3 centímetros. Se eu vim do P até o foco 2, tá dando 1 centímetro aproximadamente ali. E agora eu medi a distância entre o A1 e o A2, vai ser igual a essa diferença. Então, 3 centímetros do P, P1, do P ao F1, e 1 centímetro aqui do P ao F2, então 3 tira 1 dá 2. Então, se eu vim aqui a distância entre o A1 e o A2, tá? Então, lá na elipse, a gente viu que a soma era constante, e aqui era um sinal de mais, vamos dizer assim. Agora, a diferença é constante, por isso que apareceu esse sinal de menos. Então, uma maneira de identificar a equação reduzida, se é elipse ou hipérbole, vai ser esse sinal de mais ou de menos aí. Então, se eu voltar lá na atividade da elipse, aqui estava um sinal de mais, porque a soma era constante. Aqui nessa equação reduzida, eu vou ter a minha subtração, porque a diferença aqui é constante, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um esboço, e a gente vai fazer o esboço para representar essa equação. Mas nesse meu esboço, o que a gente vai perceber? Que eu tenho o A1, o A2, o B1 e o B2, igualzinho a gente tinha lá na elipse. Tenho o foco 1 e o foco 2, tá? Eu vou conseguir visualizar aqui o meu triângulo retângulo. Só que agora, o meu maior valor é o C, tá? Lá na elipse, o A era o maior resultado. Agora, a gente vai ter que o C é o maior valor aqui, tá? Ele vai ser a hipotenusa no nosso triângulo retângulo ali desenhado. Então, se a gente pensar numa equação reduzida da hipérbole, tá? Ela ficaria assim, x menos o x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y menos o y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado. Isso daqui é igual a 1, tá? Essa equação reduzida. Pensando que, o que vai acontecer nessa equação reduzida? O a, ele tá sobre o x aqui, né, na fração que tem o x, então eu tenho a minha hipérbole aqui, ó, simétrica em relação ao eixo y, né, e a abertura dela aqui. Então, eu vou ter o meu eixo imaginário aqui como sendo o eixo y, e o eixo real, o x. Se eu tivesse trocado, vamos dizer assim, se o meu a ao quadrado tivesse aqui sobre o y, eu teria a minha hipérbole ao contrário, tá? Ela teria o meu eixo real e o meu eixo imaginário estaria trocado. Eu estaria... Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de deixar pronto. Eu teria essa situação aqui, tá? Então, o que acontece aqui nessa situação? O a ao quadrado, ele tá sobre o y ao quadrado aqui, vamos dizer assim. Ele tá dividindo o y. Então, a minha hipérbole estaria aqui em relação à abertura, vamos dizer assim, para cima e para baixo. Quando ela tá sobre o x, eu vou ter ela aqui, vamos dizer assim, à direita e à esquerda, tá certo? x0 e y0, a gente já aprendeu que são as coordenadas do centro ou da origem. Então, se a gente observar aqui, para essa equação, eu não tive um deslocamento aqui da minha origem do meu centro. Ela está centrada no centro do plano cartesiano no 0, 0. Aqui, ó,
De x eu tinha que tirar um valor. Ah, mas tá x ao quadrado mesmo, então não subtraiu nada, vamos dizer assim. Não teve um deslocamento nem na horizontal e nem na vertical, tá? Então, na verdade, aqui o meu centro é o 0, 0, porque ela vai estar aqui centrada na origem. Agora, se eu tivesse subtraindo algum valor ou somando, aí eu ia ter o deslocamento, que foi o que aconteceu com a nossa elipse, tá? Então, aqui na elipse, por que que tirou 2 e tirou 3? O que que significa isso? Que teve um deslocamento. Ah, mas se tá menos 2, então meu deslocamento foi de 2 para a direita. Então, ele faz o contrário, ó, ele saiu aqui do 0, 0, tava menos 2, então fez 2 para a direita. Tava menos 3, então é o contrário, então soma 3. Ele parou aqui o centro. Então, ele saiu aqui da origem e fez essa translação. Mas no nosso exemplo aqui da hipérbole não vai ocorrer isso, ele vai estar centrado no 0, 0. Agora, para conseguir falar o eixo real, o eixo imaginário e a distância focal, eu tenho que determinar quem é A, quem é B e quem é C, tá? Então, a gente vai comparar aqui os valores. O que eu tenho? Que o A ao quadrado é igual a 64. Então, isso significa que o nosso A é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. O B ao quadrado é o 36. Ah, mas 6 vezes 6 dá 36, então o meu B vale 6, tá? Tô pensando neles positivo por conta da distância que a gente vai considerar, eixo real e eixo imaginário, é um tamanho. Então, eu tenho que o eixo real seria a distância aqui, né? Na horizontal, nesse caso, porque eu tenho a minha hipérbole para a direita e para a esquerda, vamos dizer assim. Então, é o dobro do valor de A, que é 8, então é 16. Quer dizer que essa distância aqui vai ser 16 unidades. O eixo imaginário seria B1, B2. Então, 2 vezes o valor de B, porque eu tenho B para cima e B para baixo, vamos dizer. Então, o dobro de 6, que é 12. A distância focal, a gente vai usar também o teorema de Pitágoras, só que percebam agora que o A e o B são os catetos. E o C, ele é maior que o A, então ele é a hipotenusa. Então, se a gente lembrar lá do teorema de Pitágoras, a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aqui o nosso A e o C estão na posição errada, então a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Então, vou colocar os valores que a gente sabe e aplicar o teorema, tá? Então, eu quero determinar o valor de C. Sei aqui, esse tamanho que é o A, 8. E aqui eu sei que é o B que vale 6. Então, na verdade, o meu C é hipotenusa, então C ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36. Então, C ao quadrado é igual a 100. Então, C vai ser igual a 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, a minha distância focal, quer dizer, ó, ficou bem juntinho ali por conta do espaço, que eu ainda não me adaptei a isso, né? A gente tem um limite aqui na folha. O meu foco 1 tá aqui, o foco 2 tá aqui. Essa distância do foco 1 ao foco 2 tem que ser igual ao dobro do C, tá? Então, no caso, o dobro do C, 2 vezes 10 vai ser 20. No nosso foco 1, eu coloquei a regra, mas a gente nem precisava da regra, né? Mas vamos treinar um pouquinho. Então, foco 1. O meu x0 é 0 e o meu y0 também. Então, eu tô aqui no 0, para achar o foco 1, tira o valor de C. Ou soma o valor de C, tanto faz a ordem aqui. Vamos considerar, então, nosso foco 1 aqui e o foco 2 aqui. Então, o foco 1 eu vou somar C na coordenada do x. Então, 0 mais o valor de C, que é 10. E o y0 também é 0.
Então, o foco 1 vai ter coordenada 10, 0. Foco 2, a mesma coisa. O x0 nosso é 0. Então, nesse valor 0, eu vou tirar 10. Não tem a vírgula. Então, é 0, tira 10. E o y vale 0. Então, meu foco 2 vai ter coordenada 0, tira 10, menos 10, 0. Então, na hora de fazer o gráfico, vocês vão perceber isso melhor, essa soma do C e essa subtração. A excentricidade, ela diz pra mim se essa hipérbola vai estar mais fechada ou ela vai estar mais aberta, vamos dizer assim, se esse ramo aqui dela tá mais próximo do eixo X ou se tá mais próximo aqui do eixo Y, tá? Igual lá na elipse que dizia se estava mais achatada ou mais alongada. Então, vou pegar o valor de C, mais C vale 10, e vou dividir pelo valor de A, que é 8. E aqui sempre o C é maior do que o A, então sempre vai dar 1, alguma coisa. Então, faz a divisão, se você não sabe. 1 vezes 8, 8, sobra 2, 0. 20 dividido por 8. 2 vezes 8, 16, vai sobrar 4. Já tenho a vírgula, 40, então vai dar 1,25. Essa é a minha excentricidade, tá? Agora, a gente vai usar todas essas informações para fazer o gráfico. E eu vou dar uma dica de como tentar fazer esse desenho aí o mais próximo possível da realidade, né? A gente vai fazer um esboço, mas a gente tem que tentar manter, vamos dizer assim, uma certa ordem aí. Então, a primeira coisa para fazer o desenho, a gente vai marcar o centro, tá? Nosso centro aqui, 0, 0. Então, vou marcar o meu centro aqui, 0, 0, tá? Coloquei aqui meu plano cartesiano numa escala de 2 em 2, por conta do espaço, tá? O A1 e o A2 tá relacionado com a distância A. Nós calculamos a distância A e achamos que o A é igual a 8, tá? Então, a gente vai usar essa informação aqui. Se o A é 8, quer dizer que o meu eixo real tem essa distância de 16, perdão. Então, eu vou pôr 8 para a direita, mas como eu tô no 0, ó, 0 mais 8, 8. Marquei o A1. E 8 para a esquerda. Então, 0 tirou 8 menos 8. O A2 tá aqui. Eu sei que a minha hipérbole vai ter que passar pelo A1 e pelo A2, tá? Por isso que a gente fala o eixo real. O B1 e o B2 a gente chama eixo imaginário porque a minha hipérbole não passa por eles. Pelo B1 e pelo B2, mas ele me dá um limite para a hora que eu for fazer esse desenho, tá? Então, por isso o eixo imaginário, a gente pode pensar assim. A gente achou que o valor de B era 6, então vou vir aqui, sempre a partir do centro. Soma 6, agora na vertical, que o B está relacionado à minha vertical aqui. Então, 0 mais 6, 6, achei o B1. 0 tira 6 menos 6, achei o B2. Então, ele vai dar um limite. Como que eu acho esse limite? Eu posso imaginar que eu tenho um retângulo, tá? Vou fazer mais fraquinho aqui para não interferir tanto no meu desenho. Vou fazer a mão livre mesmo por conta da régua me atrapalhar com ela. Então, eu vou imaginar que eu tenho um retângulo que passa por A1, os lados dele passa por A1, ao lado do retângulo. Ele passa por B1, pelo B2 e pelo A2 e pelo B2. Então, os vértices do meu retângulo são as coordenadas que utiliza A1, B1, tá aqui, A1, B2, A2, B2, A2, B1, tá? Esses são os vértices. Então, eu vou ter que por esses vértices do retângulo eu posso desenhar duas setas, que a gente chama de retas assíntotas.
da hipérbole, tá? Então, vou fazer aqui o desenho das duas retas. E essa reta vai me dar um limite, da onde que eu vou poder estar desenhando a minha hipérbole. A hipérbole, ela nunca corta as retas assíntotas a ela, tá? Ela vai estar entre aqui, nesse espaço, entre, se aproximando das retas assíntotas, mas não chega a encostar nelas. Então, eu já conseguiria fazer o meu desenho, tá? Pensando nisso. Falta marcar o foco 1 e o foco 2. Lembrando que a gente determinou o valor de C e achamos que o C valia 10, certo? Então, se o C vale 10, do centro soma 10, eu vou parar no 10, então meu foco 1 estaria aqui. E do centro para a esquerda aqui eu vou tirar 10, então eu vou ter uma distância de 10 unidades, eu vou ter o meu foco 2. Então, já tenho todos os elementos marcados, agora é só desenhar a minha hipérbole. Vou desenhar a mão livre, tá? É só um esboço. Então, vou pensar que a minha hipérbole, eu sei que ela passa pelo A1 e passa pelo A2, e ela se aproxima da reta assíntota, mas não corta ela, tá? E ela seria simétrica ali, né? Então, eu tenho essa abertura. A mesma coisa aqui para esse lado. Ela vai se aproximando da reta assíntota, mas ela não chega a encostar nessa reta que é assíntota, tá? E pensando na propriedade, se eu pegar um ponto P na hipérbole, a distância de P ao foco 1 menos a distância de P ao foco 2, vai dar essa distância aqui, que é o dobro do A, que no caso é o 16. E se eu tô indo do menos 8 ao mais 8, eu tenho um tamanho aqui de 16 unidades. Então, da hipérbole era isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho, ainda no roteiro 5, atividade 2, era determinar os elementos da parábola e construir o seu gráfico, né? Fazer um esboço desse gráfico. A parábola também tem propriedade característica e está relacionado à igualdade da distância. Então, se eu pegar um ponto P na minha parábola e falar que de P ao foco, não tem foco 1 aqui, perdão, só tem um foco. Se eu pegar a distância de P ao foco, e falar que essa distância é 3, de P à reta diretriz, também vai ter uma distância de 3. Então, se eu pegar um outro ponto aqui em cima, essa distância é maior, de P ao foco, aqui vai ser igual, tá? Então, é o lugar geométrico onde eu tenho essa igualdade aqui na distância de um ponto P ao foco, do ponto P até a reta diretriz. Lá na primeira série do ensino médio, a gente trabalha com a parábola virada para cima ou para baixo, né? Para representar uma equação de segundo grau, tá? Equação de segundo grau, porque daí o expoente 2 estaria aqui no x. Então, no caso aqui, eu tenho x ao quadrado igual a uma constante vezes o y. Ou, como a gente trabalhava lá na primeira série, o y é igual a x ao quadrado, por exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho uma parábola voltada para cima, porque o meu x ao quadrado estava positivo. Agora, se eu viesse aqui e colocasse um menos antes aqui do x, eu teria uma parábola voltada para baixo. A gente trabalhou isso lá no primeiro. Agora, a gente vai perceber o quê? Que a minha parábola, na parte de cônicas, ela pode sim estar virada para cima ou para baixo. E aí, a gente vai ver que o expoente está aqui no x ao quadrado. Ou ela pode estar à direita ou à esquerda. E o meu expoente 2 vai estar no y agora e não no x, tá? Lá no roteiro, coloquei 2 exemplos. Um exemplo acontecia isso, dela tá à direita aqui, que ó, o y ao quadrado é igual a 8x, tá? E a gente vai perceber também o quê? Que se esse valor aqui que multiplica o x, vai determinar essa abertura. Se ela tá mais aberta ou mais fechada, tá? Quanto menor for esse valor, mais fechada ela vai estar aqui, mais próxima do eixo x.
Quanto maior for esse número, ela vai estar mais aberta aqui, tá? E aqui foi um caso que a gente, né, já trabalhou lá no ensino, na primeira série, né, quando o expoente estava no X. Então, ela estava voltada para baixo, tá? Porque eu tenho um valor aqui negativo, tá? Então, se a gente for para o exercício, então a gente tem ali a propriedade característica, e eu, pensando numa forma reduzida, numa equação reduzida, eu poderia pensar na parábola como tendo uma equação do tipo y menos o y0 ao quadrado igual a 2p vezes x menos x0, tá? Nesse caso aqui, ou à esquerda, então, vou ter a situação, a minha parábola tá assim, para a esquerda ou para a direita. Se eu tivesse, por exemplo, x menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes o y menos o y0, aí eu tenho o caso ela tá virada para cima ou virada para baixo. Eu vou ter essas duas situações. No nosso exercício, o expoente 2 está no y, então eu tenho uma parábola virada para a esquerda ou para a direita. Eu vou ter esse caso aqui, tá? x0 e y0 seria um vértice, quando eu tenho um deslocamento, né? Ele desloca para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, essa parte aqui do vértice da parábola. No caso aqui, não tá somando nada no x, não tá subtraindo nada do y, é porque o meu vértice é o 0, 0. Tá? Então, não somei nada aqui no x, não somei nada no y, meu vértice é 0, 0. Para achar o foco, eu preciso saber qual é o valor de p, tá? Então, comparando aqui, eu sei que o menos 4 equivale a 2p. Então, 2p é igual a menos 4. Tá multiplicando por 2, divide por 2. Então, o meu p é igual a menos 2, tá? O meu parâmetro, vamos dizer assim, da parábola. O meu foco, ele vai ter coordenada relacionada a esse valor de p, vai ser a metade desse valor de p. Então, eu tenho que o foco, ele tem coordenada p dividido por 2, 0, porque não teve deslocamento ali. Então, na verdade, o meu foco, ele vai ter coordenada menos 2 dividido por 2, 0. Então, substitui o p por menos 2. Então, o foco, menos 2 dividido por 2 dá menos 1, 0. Bom, esse é o meu foco. A reta diretriz, ela tem a equação x igual a menos p dividido por 2. X igual porque eu já sei a bolsa aqui, ela tá assim, à esquerda. Reta diretriz vai estar na vertical. O que acontece na reta vertical? X é igual a um valor. E esse valor é a metade do P, né? O menos P. Então, X vai ser igual menos da fórmula, o P vale menos 2, dividido por 2. Então, menos e menos dá mais 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a reta diretriz é a reta X igual a 1. Tá certo? Agora, a parábola é só marcar. Quem é o... Então, deixa eu recapitular. Então, meu vértice é 0, 0 tá aqui. A minha reta diretriz é essa reta vermelha. Porque nessa reta, qualquer ponto que eu pego, x é igual a 1, que foi o que a gente determinou aqui do lado. O foco, menos 1, 0 já tá marcado. Agora, se eu quero uma maior precisão para construir esse gráfico, eu posso pensar na estratégia que a gente usava lá na primeira série do ensino médio, que é pensar numa tabela de valores.
Eu sei que y² é igual a 4 vezes o x. Então, eu posso escolher alguns valores para x, determinando o y, ou vice-versa, tanto faz. E aí, eu consigo marcar alguns pontos com uma maior precisão. Então, por exemplo, se eu considerar que o x... Opa, menos 4 aqui, perdão. Se o x do y... Então, já tem alguns pontos. E agora, eu consigo, ó, ligar esses pontos e ter uma maior precisão aí no meu esboço da minha parábola, tá? Então, outra coisa importante observar é, como aqui tá menos 4, tá virada à esquerda. Se eu tivesse o 4 positivo, seria o mesmo desenho, só que daí invertido, ele estaria aqui à direita e a reta diretriz aqui no menos 1.